Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, o calendário litúrgico da igreja nos apresenta o texto de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Mais uma vez, o texto nos mostra Jesus buscando sensibilizar e conscientizar os seus discípulos e discípulas daquilo que eles enfrentarão ou encontrarão na sociedade aonde eles estarão anunciando ou falando de Jesus. Nós já tivemos a oportunidade em outros vídeos em comentar como que era o contexto em que Jesus ou em que Mateus estava vivendo e no mesmo tempo escrevendo. E quando nós dizemos Mateus, sempre é bom lembrar e enfatizar que a comunidade matiana, ou seja, os cristãos que estavam na Palestina no tempo de Jesus, e como que aqui nós podemos encontrar os choques, ou seja, as tensões entre os discípulos e as discípulos de Jesus, os primeiros então cristãos e cristãs, com aqueles que eram os seguidores ainda das leis judaicas, as leis mosaicas, vindas então da tradição de Moisés. É importante que Jesus, ou quem escreve o Evangelho, não esquece de abordar ou elencar e mostrar para a comunidade aquilo que está acontecendo. É claro que não é aqui um texto jornalístico e nem histórico, mas o texto ele não deixa de falar as consequências que os discípulos e as discípulas de Jesus vão encontrar na hora de falar sobre o Evangelho. Lembremos que alguns dias atrás nós estávamos ouvindo os primeiros relatos do envio de Jesus. E nesse dia 10, então, de julho, nós já começamos a entender que a missão, ela começa ou pode ser tensa a partir do momento que os discípulos começarem a falar que o Jesus que eles estão anunciando, que é o Jesus ressuscitado, é o Jesus crucificado. É o Jesus crucificado. É muito importante, meus amigos e amigas, nós termos assim na nossa mente e também no nosso coração e na nossa vida alguns elementos que nos ajudam a entender como que os seguidores e seguidoras de Jesus estavam vivendo ali pelo ano 80, 90 do primeiro século do cristianismo, ou da fé cristã, melhor dizendo, e fazendo um paralelo com hoje. Sem dúvidas, a fé desses seguidores e dessas seguidoras de Jesus naquele momento, com hoje, principalmente quando nós colocamos dentro da realidade do Brasil e da América Latina, nós veremos ou perceberemos que é muito diferente. Então nós vamos ler o texto e depois nós refletiremos, e talvez hoje a abordagem do texto ou da reflexão, ela será feita por um viés dentro da teologia, claro que é o nosso propósito, mas também tentando mostrar um pouco pelo âmbito bíblico, talvez psicanalítico. Psicanalítico no sentido de nós entendermos que aqueles que seguiam Jesus já traziam embutida neles, incorporada neles, naquilo que eles falavam e também naquilo que eles viviam, a violência. Não é porque ele era um fariseu, e quando digo aqui fariseu, não é uma palavra de desqualificação, né? Desqualificativa, né, pessoal? Que é interessante nós lembrarmos, porque o fariseu, ele, naquele contexto, ele também tinha um papel importante. Porque quando nós trabalhamos a palavra fariseu, e que até hoje nós podemos usar de uma forma inoportuna, ou talvez inadequada, porque a palavra fariseu se tornou algo como hipócrita, mentiroso, mas não. Aquela classe, podemos dizer assim, ou categoria social, religiosa, naquele momento, ela era importante, porque os fariseus, por mais que eles se achavam melhores do que o povo, mas eles também ocupavam um espaço, podemos dizer assim, educacional, até na formação humana. O problema é que muitos
eles se tornavam muito rígidos na prática da lei. Eles viviam a lei dura da palavra. E eles colocavam a lei acima das pessoas. É essa crítica que Jesus vai fazer. E que depois os discípulos e as discípulas, com o tempo, vão entendendo que a lei, para surtir efeito na pessoa humana ou na sociedade, ela tem que ser também maleável. Ela tem que ser suscetível no sentido de nós sermos capazes de entendê-la que ela não está acima da vida humana. O problema é que os fariseus utilizavam as leis para separar do povo, ou seja, para separar-se do povo. E então eles se separavam do povo porque eles achavam que eram mais importante que o povo. E no mesmo tempo usavam as leis para flagelar o povo, punir o povo, agredir o povo e até matar o povo, porque não seguiam as leis mosaicas. Quando nós utilizamos uma lei para machucar alguém, para punir alguém, para agredir alguém ou até matar alguém em nome de Deus, provavelmente essa lei não é a lei de Deus. Se até a lei lá de Moisés, que vem lá dos babilônicos, né, do código de Hammurabi, já dizia, não matarás. Não matarás quem? O outro. Porque quando eu digo matar o outro, meus amigos e amigas, nós não podemos esquecer nunca que esse outro que eu falo, que deve ser punido, um dia esse outro serei eu. Assim como eu julgo, condeno o outro a uma penalidade agressiva no seu corpo e até a pena capital, pode ter certeza que esta outra pessoa um dia também vai voltar-se contra a minha própria pessoa. Por isso, então, que o ensinamento cristão, ele sempre preza pelo diálogo, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão, para nós também desenvolvermos em nós essa flexibilidade que nos dá a possibilidade de viver humanamente. E que nos momentos de falhas, equívocos, erros, nós podemos ser tolerantes e crescer juntos, como irmãos, como seres humanos, como irmãs, como pessoas humanas. Então, ouçamos o texto de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, aqui nós percebemos mais uma vez o hebraísmo e o judaísmo, ou seja, a linguagem do Mateus, ou da comunidade matiana, como já comentamos em outros momentos, como ela foi escrita, essa obra, ou este escrito, tem como missão, ou tem como papel, trabalhar com os judeus. Então ainda há uma linguagem bastante dura, bastante punitiva. Muitas vezes nós percebemos assim um Jesus quase que inflexível. Mas aqui é importante nós entendermos que quem escreve está colocando um Jesus judeu falando para os judeus. Então a linguagem também ela vem colocada dentro do hebraísmo e até mesmo do judaísmo. Quando há essa inflexibilidade, quando há essa quase que
intolerância de Jesus diante daqueles que perseguem, diante daqueles que praticam a injustiça, Jesus muitas vezes fala como se eles também fossem passar por essa situação de injustiça. É só nós vermos no último versículo, ou no penúltimo, quando Jesus vai dizer: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu vos declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se nós vamos ver esse diálogo mais firme, então, como comentei, é para nós também entendermos que aqui há um radicalismo naqueles que assumem a fé cristã. Não quer dizer que Jesus vai desamparar todas as pessoas, porque até mesmo no alto da cruz, Jesus deseja e também partilha o seu perdão, a sua compaixão. Mesmo morrendo na cruz, Jesus morre anunciando o perdão. Isso que é importante. E o perdão de Jesus, ele é colocado para todos. Isso que temos que entender. Aqui é uma linguagem que Mateus está usando para o contexto em que ele está escrevendo e para quem que ele está escrevendo. Senão, nós podemos também utilizar uma linguagem que não tem nada a ver com aquilo que nós falamos de compaixão. Como que, então, Jesus poderia ficar, podemos dizer assim, omisso até mesmo aqueles que foram tiranos contra ele e contra os discípulos e discípulas, se nós cristãos falamos toda hora do perdão? Que sentido haveria para nós, cristãos e cristãs, até mesmo o sacramento, então, da confissão, ou o sacramento do perdão? O perdão, ele só ganha validade quando nós somos capazes de perdoar a nós mesmos e perdoar uns aos outros. Eis o papel da comunidade, eis o papel da fraternidade e da sociabilidade da vida. Lembremos, meus amigos e amigas, que quando Jesus está falando num dos textos sobre o perdão, o Pedro é quem pergunta a Jesus: mas mestre, quantas vezes nós deveremos perdoar? 7 vezes? E Jesus vai dizer o quê? Não, Pedro, não é 7 vezes, 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 é para dizer que o perdão ele acontece diariamente. Porque viver a falta ou cometer algum equívoco, ele não é algo do outro, né, pessoal? É algo nosso, humano. Mas aqui não é falar que a nossa responsabilidade seja omissa. E no mesmo tempo não é para dizer, veja, então o ser humano toda hora ele está falhando, ou utilizando até um termo que se usa muito dentro da teologia, estamos pecando. Não, também para não cair no moralismo, é importante nós reconhecermos que todos nós falhamos, por incrível que pareça. Também não é para justificar as nossas falhas, é sim a capacidade da espiritualidade, a capacidade que o Espírito do ressuscitado está dentro de nós, que é o Jesus ressuscitado, para nós percebermos que nós falhamos. Ou seja, perceber que se nós falhamos, temos que buscar o caminho, sem dúvida, do perdão. E o caminho do perdão, ele tem que ser feito com os passos do amor, da misericórdia e da compaixão. Senão nós vamos buscar sempre desejar a morte do outro, a punição do outro, o flagelo do outro. E o Mateus, e quem escreve aqui, ele não está fora da realidade. Vejamos, muitos discípulos, eles estavam se colocando acima do próprio mestre. E o próprio Jesus então vai dizer, já no início do evangelho, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Olha que interessante. Se o discípulo será como o mestre como o discípulo, o servo como o senhor como o servo, ou seja, na comunidade e na sociedade que se diz cristã, não existe mais esta desqualificação do outro e a superqualificação do outro. Não há mais um é senhor, o outro é mestre. Um é mestre, o outro é discípulo, melhor dizendo. Um é servo e o outro é senhor. Não. Na comunidade cristã, todos nós somos irmãos, porque vivemos a espiritualidade e a fraternidade, ou uma espiritualidade que nos leve à fraternidade. Vivemos numa sociedade brasileira e também mundial cada vez mais polarizada.
a defesa da violência, a defesa do flagelo, aquilo que os discípulos estavam passando, e até mesmo morte, porque os fariseus, doutores da lei e anciãos perseguiam os discípulos, perseguiam as discípulas. Vejamos, até mesmo Paulo, que depois se tornou um dos grandes propagadores do Evangelho, ele perseguia os cristãos. E no dia da morte de Estevão, que era um dos diáconos da igreja primitiva, lá no capítulo 6, 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, nós veremos que Paulo, que naquele momento era visto como o Saulo, ainda não havia mudado de nome, ele estava junto e ele segurava as roupas de Estevão, enquanto Estevão estava sendo o quê? Apedrejado, que era uma das maneiras de matar. Veja, o flagelo e a morte era a pena capital. E Paulo, provavelmente, ele e os outros fariseus trouxeram Saulo ou denunciaram denunciaram Estevão que ele era cristão, porque naquele contexto ser cristão era proibido. Pensemos então, meus amigos e amigas, como era difícil você falar de Jesus, enquanto que Jesus era o ressuscitado e trazia a proposta de mudança para os seres humanos. Daquele contexto, os fariseus, os saduceus e os escribas, os anciãos, eles não aceitavam que Jesus estava ressuscitado. Mas estava ressuscitado, olha só, no seio humano, no mais profundo do ser humano, no âmago humano, ou seja, estava ressuscitado na alma encarnada do ser humano, no corpo humano que vivia plenamente aquilo que Jesus havia ensinado. E depois, se nós perpassarmos então para todos os discípulos, ou melhor, por todo o texto do Evangelho de hoje, nós perceberemos que o próprio Jesus vai dizer que é para que os discípulos não tenham medo. Medo, talvez aqui nós podemos dizer assim, omissos. Não sejamos omissos diante daquilo que está acontecendo, diante da brutalidade que está acontecendo, porque o medo, ele é humano, ele é humanizador, é uma maneira de nós também mantermos a nossa vida, é mantermos a vitalidade, podemos dizer assim, do corpo. Porque se nós percebermos aqui, os discípulos e as discípulas, muitos deles e delas, também estavam saindo das comunidades, estavam deixando a comunidade ou a igreja do primeiro século. Por quê? Estavam com medo dos fariseus, dos doutores da lei. Porque eles tinham autoridade de prender alguém, flagelar alguém e até de matar alguém. Aqueles que não se condiziam com os ensinamentos da lei judaica. E para já ir concluindo, é importante nós percebermos que o próprio Jesus vai dizer assim, não tenhais medo deles, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo à escuridão, ou na escuridão, dizei a luz da fé, ou a luz do dia. Por quê? Porque aqui nós ainda estamos vivendo aquele processo de morte que eu comentei em outros momentos. Sempre quando há escuridão no texto do Evangelho, provavelmente está enfatizando que os discípulos e as discípulas ainda estão vivendo na escuridão no sentido que Jesus está morto. E é perigoso falar do ressuscitado. Mas chegará um momento em que eles falarão, e aí nós encontraremos então a luz do dia. A luz do dia é uma comparação ou alusão ao Jesus ressuscitado. E aí nós temos a orientação de Jesus, ou do evangelista, da comunidade, dizendo que não é para eles ter medo, porque eles também valem mais do que pardais, mostrando o valor da vida, o valor absoluto da vida. Como é importante nós percebermos, meus amigos e amigas, que a presença de Jesus na nossa vida nos transforma, sem dúvidas, precisa nos transformar para o bem da vida. Que nós sejamos praticantes do bem, praticantes da justiça, que dá dignidade às pessoas. Porque se nós, quando nós vamos estudando para além daquilo que nós temos nos textos bíblicos, que os evangelhos, eles não falam, porque também não é esse o propósito, talvez, de quem escreveu, mas sim é de falar mais de Jesus. Mas quando nós adentramos no espaço da teologia, com outros autores, outras autoras, outros pesquisadores, outras pesquisadoras no campo bíblico, nós veremos, e até eu faço aqui uma alusão, uma comparação, porque todos aqueles que participaram
da morte de Jesus. Ou seja, todos aqueles que articularam a morte de Jesus, todos aqueles que enfatizaram, fundamentando aquilo que eles estavam dizendo, na demagogia, na manipulação, na mentira para o povo, que é o caso do Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos. E aí, se nós vamos ver, todos ou quase todos, os imperadores romanos que viviam profundamente a violência, todos eles, por incrível que pareça, cedo ou tarde sofreram as mesmas consequências. Vejamos, Anás e Caifás, Herodes e Pôncio Pilatos articularam, lavaram as mãos, foram omissos, deram um aval para que Jesus fosse crucificado. Com o tempo, eles também passaram pela mesma tragédia, porque eles também foram brutalmente mortos, ou seja, assassinados. Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, todos eles foram assassinados. E aí nós poderíamos dizer, eles foram assassinados porque foram castigados? Não, por incrível que pareça, não. Porque Deus não castiga ninguém. Deus não precisa se comparar a nós, seres humanos. Quem castiga é nós, seres humanos. Deus não castiga, Jesus não castiga. Por quê? Porque Deus é Deus. Nós, seres humanos, é que temos que trabalhar essa nossa brutalidade que muitas vezes nós carregamos em nós. É nós que temos que desenvolver uma espiritualidade divina, podemos dizer assim, divina humana, divina no sentido de sermos flexíveis, compassivos, misericordiosos. Aqui é apenas aquilo que eles escolheram como desejo infinito de querer o poder, porque todos eles almejavam o poder obsessivo, um poder não aquele que Jesus havia partilhado com os discípulos, o poder de curar, de amar, de perdoar, de ressuscitar, ou seja, devolver a vida daqueles que estavam vivendo de uma forma vegetativa. E aí, meus amigos e amigas, se nós então percebermos, aí nós podemos até comparar assim, olha, onde há mentira, por que pareça, se gerava mentira. Onde havia a justiça, ou a injustiça, melhor dizendo, havia injustiça. Onde havia violência, havia violência. Onde havia morte, havia então morte, ou seja, gerava morte. Olha que interessante. Mentira gera mentira, violência gera violência, injustiça gera injustiça, morte gera morte. Mas, com Jesus, os primeiros cristãos perceberam um detalhe. Onde há justiça, gera justiça. Onde há paz, gera paz. Onde há vida, gera vida. Mas, no contexto cristão, da teologia cristã e da fé cristã, onde há morte, para o cristão, não há morte. Olha que interessante, porque onde há morte, segundo a fé cristã, se gera a vida. Vejamos no texto de João capítulo 11, quando fala da morte de Lázaro. Jesus não estava ali, então não havia vida. A partir do momento em que chega Jesus, Lázaro ressuscita. Para dizer que, aonde está a presença de Jesus? Quando nós temos consciência do papel e da missão de Jesus e a nossa. Ali onde a morte gera vida. Por quê? Porque nós cristãos e cristãs, quando acolhemos realmente a mensagem de Jesus para a vida, nós perceberemos então que nós deixamos de desejar a morte do outro. E a morte acontece na nossa vida não prematuramente, não pela violência, mas a morte chega, melhor dizendo, porque um dia nós vamos morrer. O humano morre. Agora, não podemos, é claro, provocar a morte dos outros. O cristão não pode fazer isso. Por que não pode? Porque se ele fizer isso, ele está indo contra aquilo que Jesus ensinou, que é o valor supremo, o valor essencial da fé cristã, é defender a vida até o último momento. Meus amigos e amigas, que Jesus nos ajude a ter esse olhar. E sempre quando nós desejarmos a morte do outro, comecemos a fazer também essa pergunta. Por que eu estou com esse sentimento de morte, esse ódio de morte, essa raiva de morte para o outro? Sentir raiva, sentir ódio, sentir medo, não é nada fora da natureza humana. O problema é quando eu pegar o meu ódio, a minha raiva, a minha mágoa e praticar no outro como morte do outro. Aí já começa a ficar
podemos dizer assim, mais perigoso, mais fora daquilo que Jesus nos ensinou. Que Jesus de Nazaré nos ajude a entendermos que ele caminha conosco, assim como caminhou com os discípulos de Emaús, caminha com a comunidade cristã desde a origem, caminha conosco hoje, no mundo, no Brasil, cada vez mais, podemos dizer assim, polarizado, onde as falas são muitas vezes de arrogância, prepotência, muitas falas de ambas as partes, quase muitos brasileiros usando a mídia para agredir, para ofender, e ainda mais em nome de Deus. Como que pode você falar, ou eu falar isso em nome de Deus? É impossível, porque como nós poderíamos saber que Deus vai castigar alguém, se Jesus passou a vida toda amando, perdoando, sendo misericordioso? Lembremos aquilo que o Pedro falou em Atos dos Apóstolos. Como que crucificaram Jesus se ele passou nesse mundo fazendo bem? Veja, é que aqueles que se diziam religiosos não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus veio para todos. A luz divina é para todos, assim como o sol e a chuva é para todos. Ninguém é melhor. Diante da bondade, diante do amor e diante da misericórdia de Deus, ou divina, que Jesus partilhou conosco, todos nós não somos melhores e piores. Somos filhos e filhas dele. Por isso, então, que ele nos trata assim como o pai do filho pródigo o tratou quando ele voltou. Ele sempre esperou, ele sempre amou, ele nunca desistiu de perdoar. Não vamos desistir da vida, não vamos desistir da esperança e da confiança de um Deus que nos quer todos junto com eles, sentados na mesma mesa. Ninguém é melhor, ninguém é pior, como eu disse. Todos nós somos filhos e filhas do Deus e mãe, que é pai e mãe da vida. Deus nos abençoe e Deus nos guie pelo caminho da fraternidade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Um grande abraço a todos e a todas.